vamos lá. Beleza, então, vamos começar aqui. Esse é o encontro coletivo, né, referente à etapa 3 do programa de produtividade, né, o Brasil Mais Produtivo. Para iniciar, Milton, eu vou fazer só uma breve recapitulada do projeto. Eu não conheço se você já participou do ar, né? Mas eu vou só dar uma recapitulada aqui para a gente pegar as etapas, né? E aí a gente segue adiante, beleza? Certinho. Boa noite, Flávio. Opa, boa noite, meu amigo. E aí, vamos lá. Vamos seguindo aqui com etapa 3 e 4. Também. Isso aí. Essa parte aqui, eu vou dar uma passada um pouquinho rápida, ela é mais conceitual, para que o empresário ele tenha efetivamente aquela base de conhecimento teórico mesmo, que a gente vai usar durante o projeto, só para poder debater um pouquinho também sobre o indicador e prototipagem na etapa 4, beleza? Mas eu coloquei alguns detalhes aqui no slide, mas para a gente poder focar um pouquinho também na forma de pensar do empresário, entendeu? Então, a gente vai fazer essa abordagem também. Não vou esticar muito, porque vídeo chamada realmente é um pouco complicado, não tem como ter muita dinâmica, muita interatividade, mas vou tentar fazer uma abordagem bem bacana aqui para a gente ter o máximo de proveito aí. Beleza? Dúvidas, se vocês tiverem, pode ir me falando aí, vai passando para mim, que aí eu vou pausando e vou pontuando aqui com vocês. Todo mundo consegue ver direitinho os slides? Eu estou vendo direito. Agora só fala para mim se ele está como se fosse em tela cheia. Ficou melhor aí para vocês? Eu não consigo ver aqui mais. Se vocês pararem de me ver, conseguem me ver? É metade. Aí tem umas partes pequenas do lado. Deixa eu ver. Esse aí você consegue visualizar ele? Essa parte maior eu estou vendo. Beleza. Eu acho que é por causa do celular, realmente a visualização fica um pouquinho. Se você deitar a tela do celular, talvez fica melhor. Quer ver? Tenta fazer esse teste aí para ver. Vira ele de lado? Isso, vira de lado. Deixa eu ver se ele vai ficar melhor para você. Melhorou mesmo. Isso, às vezes ele dá uma melhoradinha. Eu ainda estou aparecendo aí para vocês? Como é que é? Eu ainda estou aparecendo aí na tela de vocês? Ou está aparecendo só o slide? Parece aqui. Você fala do ladinho aqui? Isso. Aparece aqui, mas realmente, igual você falou, no celular não dá para ver muito bem, não. Entendi. Não, é porque acho que é a forma que eu coloquei que fica desse jeito. Eu consigo ver essa parte maior aqui mesmo, falar encontro coletivo do Ali Produtividade. Tá tranquilo. Tá ok. Vamos lá então. Eu vou tentar abrir um pouquinho mais aqui só para facilitar aqui a nossa visualização. Então vamos lá. Nessa parte aqui a gente vai discutir só um pouco sobre produtividade, né? O que é o conceito de produtividade. Na prática, produtividade é aquilo que a gente entende como sendo resultado de uma produção, né? Bem básico esse conceito aí. No caso, a produtividade do trabalho, ela é igual ao faturamento bruto menos custo variável dividido pelo número de pessoas ocupadas. Essa fórmula aqui ela é importante para a gente porque assim a gente pode perceber, na verdade é justamente essa fórmula que a gente vai utilizar para poder perceber o resultado do ALI. Então a gente faz uma mensuração inicial e depois a gente faz uma mensuração final para poder acompanhar se após as ações teve um resultado positivo ou não, se for do mesmo jeito. Então a partir dessa continha básica aí a gente tem o resultado da produtividade do programa em geral, né? Só para a gente
entender os elementos aqui, para não passar em branco, faturamento bruto, a maioria dos empresários tem esse conhecimento sobre o faturamento bruto, que é o valor total da venda de produtos e serviços durante o mês, ou seja, tudo aquilo que você vendeu. Exceção de receitas extraordinárias, né, que são fora das vendas da empresa. Custos variáveis, aí a coisa já começa a ficar um pouquinho mais complicada, porque o custo variável, às vezes ele pode se misturar muito com o custo fixo. E é importante a gente entender o que é variável, o que é fixo, para poder fazer algum tipo de cálculo, alguma situação que às vezes pode ter um ajuste importante aí que ajuda na hora de montar um plano de ação ou coisa nesse sentido aí, né? Então, o custo variável vai ser tudo aquilo que você que vai gastar mais se você vender mais. Se você vendeu menos, gasta menos. Esse aí é o custo variável. Diferentemente do custo fixo, né? Que aí o custo fixo é tudo aquilo que você, independente da quantidade de vendas, vende mais ou vende menos, você vai pagar exatamente aquele valor de custo fixo. Por exemplo, aluguel, IPTU, salários, internet, telefone. Já no custo variável, só retornando aqui o slide, por exemplo, comissão sobre as vendas. Quanto mais vendas o vendedor fizer, maior vai ser a comissão dele. Impostos. Quanto mais vendas você fizer, maiores vão ser os impostos. Então, esse é um tipo de custo que a gente leva como variável. Oscilou a venda, aumentou o meu custo, então é variável. Só que tem vários detalhes que às vezes a gente deixa passar no dia a dia, principalmente questão de impostos. A maioria dos empresários não conseguem calcular efetivamente o imposto sobre a venda. Isso aí, às vezes, atrapalha a precificação, até a margem do lucro fica prejudicada em algumas situações, né? Então, pontos que cabem análise bem minuciosa. Mas, enfim, custo fixo, custo variável, tá tranquilo até aí, pessoal? Ficou claro essa parte? Opa! Deu para entender, Newton? A parte tá pequenininha mesmo, viu? Mas é a parte dos custos variáveis e custo fixo. Você conseguiu pegar o conceito, a ideia? Sim. Deu, né? Entendi, hein? Beleza. Agora, a parte aqui vou passar aqui já para a parte das pessoas ocupadas. Então, são 3 elementos principais que a gente está analisando: faturamento bruto, custos e pessoas. No caso, os custos vão ser os custos variáveis, que é o que vai interessar para a gente nesse momento agora, né? As pessoas ocupadas, é só você entender que às vezes tem gente que tem um parente que não é funcionário da empresa, mas às vezes ele ajuda fazendo uma postagem, às vezes ele vai lá, ajuda, fica um tempinho ali no balcão, ele não é fixo, mas ele está ali ativo. Então, tem essa tabelinha aqui, ela está pequena às vezes para você, mas eu vou ler os itens aqui para te ajudar. Só para você entender essa questão aí para você considerar se uma pessoa ela é ocupada ou não na empresa. Por mais que ela não seja contratada, na hora da gente fazer essa conta lá da produtividade, saber se realmente essa pessoa ela impacta o suficiente para ser considerada uma pessoa da empresa. Aí a gente analisa sócios e proprietários. Muitas vezes o dono da empresa é aquele que mais trabalha, né? Então ele contabiliza sim como sendo uma pessoa ocupada da empresa. Familiares que estejam ocupados também, às vezes a pessoa passa ali um meio período inteiro na empresa. Pessoas de férias também contabilizam, licença de até 15 dias. E tem essa última da profissionais da lei de salão parceiro, não agrega aqui o nosso mercado, mas ele também é só um tipo de exemplo, né, de pessoas que seriam ocupadas. Agora, as que não incluem estagiário, às vezes isso aí gera muita dúvida, porque tem empresas que contratam estagiário e o estagiário é uma peça fundamental da empresa. Na verdade, eu conheço empresas que trabalham
assim, mas o estagiário ele faz tudo na empresa. Pela regra, o estagiário ele é um aprendiz, ele está ali para poder aprender. Então, por isso que nessa tabelinha não considera. Mas aí, na hora que a gente for fazer os nossos cálculos, a gente tem que ter essa noção para entender, falar assim, poxa, aquele indivíduo realmente ele produz, ele contribui para o crescimento da empresa. Então, se nesse caso for positivo, aí a gente inclui ele como uma pessoa ocupada. Beleza? Nossa, entendi. Certo, né? Agora eu vou passar aqui para o próximo slide. Por que a gente está fazendo essa análise aí? Por que é importante, às vezes, a gente saber sobre custo, o que é custo fixo, o que é custo variável, entender a ocupação das pessoas dentro da empresa. A gente precisa ter esses dados, essas informações, para que a gente tenha essa ferramenta que chama indicador de desempenho, né? O que a gente vai medir e avaliar? Para que a gente tenha uma proximidade maior em relação da expectativa em relação à nossa realidade. A gente sabe que às vezes você senta numa mesa, faz um planejamento, você risca lá, fala assim, vou criar uma estratégia aqui de vendas, vou divulgar assim, e aí vou fazer tantas vendas num dia, em tantos meses eu vou estar com X de faturamento. Então a gente sabe que 90% desse tipo de planejamento, às vezes ele fica distante da realidade. Isso é um fato que acontece. Eu conheço muitas empresas que às vezes a gente até faz um planejamento bacana lá e tudo mais, e aí na hora da execução um item falha e aí o plano inteiro cai por terra. Então, muitas vezes a expectativa ela fica diferente da realidade. Aí você vira para mim e fala assim, mas e agora? Como é que eu faço para poder fazer a coisa realmente acontecer? Se o planejando não está dando certo, o que está faltando? Aí é onde a gente entra com os indicadores. Você fez o planejamento, mas além do planejamento, está acompanhando? Porque muitas vezes, durante o percurso, às vezes você mesmo percebe que o planejamento teve uma falha e precisa de um ajuste. Entendeu? Então, por isso que o indicador ele é importante para que você consiga trazer essa melhoria. E o indicador principal que a gente vai falar no programa, né, que é o da produtividade, justamente para a gente saber se o ALI está dando resultado aí dentro da sua empresa ou não. Por isso que a gente avalia esses indicadores que são chaves dentro da empresa, que é o de custo variável, faturamento bruto e pessoas ocupadas. A gente avalia esses 3 indicadores-chave aí. Existem só esses 3? Não, existem N tipos de indicadores. Por exemplo, aí você tem, no caso seu da agropecuária, vamos supor, você tem um tipo de produto específico com 3 marcas diferentes, né? E aí você percebe que você vende bem uma marca que é mais em conta e tem outra marca que ela é mais cara, o valor dela é maior, né? E você tem uma venda mais baixa, né? Aí você vai fazer a seguinte análise, você vai falar, poxa, mas aí eu estou vendendo mais de um produto barato e menos de um produto que é mais caro. Só que aí, na hora de você bater as contas ali, as vírgulas, os detalhezinhos que às vezes a gente deixa passar no dia a dia, você percebe que você tem mais lucro não, você tem mais faturamento vendendo um produto que ele é mais caro do que esse que você vende em maior quantidade. Então, nem sempre a maior quantidade ela quer dizer maior faturamento ou maior lucro. Entendeu? Então, você consegue descobrir essa informação através de análise com um indicador. Então, isso aí já pode ser um indicador. O indicador é tudo aquilo que vai indicar. Por exemplo, um exemplo bem prático mesmo, clássico, é o medidor de combustível de um carro. Quando você vai fazer uma viagem, e aí você faz um abastecimento lá no posto, e aí você sabe que você vai andar X quilômetros e você tem uma quantidade X de combustível, e você sabe quanto que o carro consome, né? Então você já calcula mais ou menos ali um detalhe de quanto que você vai conseguir percorrer ali com aquele combustível. Então,
Esse é um tipo de indicador, é um exemplo clássico. Às vezes, até o medidor de temperatura da gente, temperatura corporal, ele é um indicador. Quando você sabe que a pessoa está mais de 37 graus ali, 37,5, ele já está com febre, ele tem que procurar um remédio, um auxílio médico. Então você tem que tomar uma providência a partir da análise do indicador. A luz da reserva do carro piscou, o que você tem que fazer? Procurar um posto de combustível. Então o indicador, além dele te dar uma base estratégica, ele pode te dar uma base também de alerta, de urgência. Entendeu? Deixa eu ver aqui mais. Boa noite, Ailton. Como é que tá aí? Opa. Deixa eu acabar de conectar aí. Então, essa parte aí do indicador, ela tem essa importância. Beleza? E assim, como eu falei, a gente precisa conhecer, no caso do exemplo do combustível, o exemplo do medidor de temperatura corporal, né? Só para a gente ter um exemplo mais prático, mas no ambiente empresarial existem várias vertentes. Tem tipo de médio, tem questão de quantidade de estoque, quantidade de vendas, faturamento bruto, tem os próprios custos variáveis, custos fixos, isso aí tudo impacta e a gente precisa saber, né? A gente precisa conhecer esses indicadores e saber usar eles estrategicamente para poder ter um resultado bacana. Agora, só para fazer uma breve reflexão aqui rápida, fala para mim, Newton, qual o aspecto que você acha que mais impacta hoje na sua empresa? De forma geral, o que você acha? Qual da minha empresa? Opa, pode falar. É da minha empresa que está falando, no caso? Pode ser, pode falar. Então, tem um aspecto... Na verdade, irmão, igual eu cheguei a comentar contigo, o que acontece? Eu tive um problema anteriormente aí, né? Parei um tempo, então o meu problema agora está sendo retornar ao mercado de trabalho na proporção que eu tinha antes, né? Sim. Porque você começa do zero, tudo de novo, né? Então, fiquei 4 anos fora aí, estou retornando mais devagar. Acho que eu já havia falado isso contigo já. Entendeu? Então, basicamente começando do zero agora, né? Para você poder demonstrar, tem que demonstrar todo o seu trabalho de novo, né? O que você faz, apesar das, como é que pode ser, das cartas propostas da gente, da gente apresentar todo o trabalho que já foi feito, mas mesmo assim oferece uma certa dificuldade, né? Porque a galera já está mais tempo, né, na área. Sim. E para você retornar na obra, que no caso meu é obra civil, é mais complicado, a concorrência é meio aqui desleal, tá ligado? Sim, sim. E aí, também quando você fica um tempo fora do mercado, você meio que fica fora daquela rede ali de conexões, né? O pessoal... Na verdade, você perde um pouco da proporção de preço, tem alguns alinhamentos que a gente tem que acompanhar, porque a gente varia a questão de orçamento da gente, né, entre metro linear, metros quadrados, tempo de serviço, quantidade de gente, então essas coisas tudinho, então pesa. E hoje também a grande dificuldade, eu acho, da obra civil hoje, no caso da gente, da instaladora, que no caso que eu tenho uma instaladora hoje, é funcionário, né? Operário, no caso, tá muito difícil. Porque na realidade, se você voltar aí, vamos muito longe, não, você voltar aí há 6 anos atrás, 5 anos, você tinha um leque maior de pessoas, até mesmo dos jovens, que queriam alguma coisa. Hoje, apesar da internet ajudar muito, ela atrapalha muita gente também, porque eu vejo que o jovem hoje ninguém quer aprender. Os que tá na obra, tá fazendo de tudo para sair, tá ligado? Sim, sim. E realmente tá certo, né? Porque a obra também, vamos lá, se é nós que vive nela lá, nós vemos que as proporções de oportunidades são várias, mas não são tão, como é que eu posso te dizer assim, tão cativantes, né? Enquanto as outras áreas têm uma proporção maior, sabe? Exatamente. Essa parte de gestão de pessoas hoje é complicada, porque, como você falou, hoje em dia a própria tecnologia ela deu uma facilidade muito grande, e isso aí é até uma questão complexa do mercado. A mão de obra ela está caminhando para
patamar complicado, porque hoje em dia ninguém quer mais trabalhar na ponta operacional, né? Então, Não, quer não. quem é que vai fazer esse serviço de pedreiro hoje? Exato. Aí, O governo fala muito nessa área profissionalizante e tal, mas é só na área, você vê mais na área da tecnologia, na área operacional mesmo da gente, na obra mesmo em si, porque, bicho, a obra é meio complexa, né? Para você poder tocar uma obra hoje, sim, qualquer obra que você vai tocar aí, você precisa de meio, vários tipos de profissionais que a tecnologia não ajuda, não adianta. Por mais que a tecnologia seja, como é que fala, indispensável hoje, ela não consegue atender na área que a gente, da precisa área da mão de civil, obra, né? precisa. Exatamente, entendeu? Exatamente. É o Acho que que conta acontece. muito. Hoje em dia, que acontece? A tendência é a mão de obra reduzir e encarecer. Aí, o fluxo do mercado vai se ajustando, mas é um processo que é um pouco complicado. E aí, onde entra a questão da empresa sua, que aí você precisa trabalhar nesse ajuste operacional. Então, no caso, o gargalo seu hoje seria esse ajuste operacional e também na parte da divulgação, da marketing geral da empresa. Com ter parado. A gente trabalha muito com, por exemplo, eu tenho dois encarregados de trabalho comigo, né? Na verdade, hoje eu não estou com o pessoal fichado ainda, Sim, né? Que eu voltei tem pouco tempo, tem 2 anos, a gente está mexendo com reformas, alguns orçamentos aí e tal, mas eu tenho dois encarregados que nunca saem de perto de mim, que trabalham comigo. Então a gente trabalha muito aquelas pessoas que a gente consegue visualizar interesse em aprender, a gente sempre está tentando ensinar, sabe? Dentro da obra mesmo, na prática, uns ou outros, sim, certo? Para poder ver se a gente capta alguma coisa, para poder dar continuidade, porque realmente, cada dia que passa, a dificuldade não é nem a concorrência. A concorrência é normal, né? Ela tem que ter, e é até importante, mas a maior dificuldade é a oferta de profissionais, que é a primeira coisa que o cara pergunta para você, você consegue colocar quantos na minha obra daqui 15 dias, um mês? Você não. Antes você pode falar para o cara, não, vou colocar 30 aí, irmão. Você conseguia 40. sim. Hoje, se você prometer 15, você consegue 5, 7, entendeu? É um absurdo aí. É uma coisa complicada. Mas a gente vai se virando, né? O jeito é você correndo para se adaptar no mercado. Tem que se adaptando. Tem que dar certo, né? E aí, Nilton, na agropecuária, o que você acha que é É, o aspecto que mais te impacta? hoje o que está prejudicando muito é igual o nosso amigo falou aí, a concorrência está muito desleal mesmo, realmente. Infelizmente, vende muito abaixo do preço que a gente trabalha, né? E assim, infelizmente a gente tem muitos impostos a pagar e alguns não estão pagando, essa é a realidade. Então está me atrapalhando muito. E também o que está pegando também é a divulgação nas redes sociais, né? Que eu não faço ainda. Então eu acho que isso nessa parte eu também acabo perdendo, porque quando a gente tem uma divulgação nas redes sociais, acaba chegando mais longe, né? Eu tenho assim propaganda do, da loja no Google, que a pessoa acessa ali, acha o telefone com mais praticidade, mas assim, eu não faço a divulgação em Facebook, até mesmo aqui no Instagram da loja, quase não faz. A gente não domina essa área muito bem, não. Infelizmente, a gente é bem leigo nessa parte. Então, isso aí está prejudicando muito. E assim, enquanto isso, concorrente com preço melhor e mais, assim, Mais divulgação, eficiente né? na parte das redes sociais, né? Atrapalha muito. Sim, sim. Esse ponto que vocês dois colocaram aí foi bacana. Vai ser até uma questão que a gente vai trabalhar um pouquinho mais para frente aqui nos slides. A questão da concorrência. Hoje, qualquer um sabe que o mercado está muito inchado. Você vai pegar um panorama geral aqui da cidade. Antigamente tinham pouquíssimas agropecuárias aqui na cidade. Hoje, você vai a cada esquina já tem uma. Questão de construtora também, que trabalha com construção. Antigamente tinha poucos, hoje é muita gente que mexe também. Então, realmente, a concorrência, por ter esse grande número, acaba que fica desleal mesmo. O pessoal vai quebrando o preço, quebrando, até que chega numa situação que o mercado mesmo ele fica inchado nesse sentido aí de concorrência e preço uma margem baixa, né? Então, aí é onde a gente vai entrar com um método, que eu vou passar para vocês aqui, uma forma de raciocínio, na verdade, né? Para a gente poder tentar encontrar saídas para essas situações aí. Beleza?
Hein, Diego? Eu não sei o que vocês desafiam no caso aí, o que acontece. Eu vi na época que a gente vem essa Covid lá, vi um tempo bem melhor, né? Aí, uma coisa que eu acho que, assim, ajuda muito a gente, mas de certa forma, acho que prejudicou até mesmo para a área, para todas as áreas, na verdade, sabe? Essa questão, por mais que as pessoas ajudou, como é que pode dizer? Qualquer pessoa hoje, um exemplo, ela abre uma empresa, certo? Sim. E aí, qualquer serviço que você vai fazer hoje a margem do microempreendedor hoje, se eu não me engano, acho que é 80 mil, 80 a 100 mil. Isso. Né? Então, o serviço que era cotado, por exemplo, com um cara que tem uma empresa agora igual a minha, limitada, não consegue nem chegar perto de um cara desse, tá entendendo? Então, isso aí ajudou muito, o governo está vendo muito que ajudou as pessoas a abrir e tal, mas, na verdade, você criou muitos empregados. No meu ponto de vista, você criou muita empresa no Brasil, muito pequeno empreendedor, que não consegue manter um preço bacana e não consegue serviço também, né, para poder crescer. Na verdade, alguns, nem não é todos, né? Não estou falando que foi ruim de tudo. Mas eu acho que uma das grandes coisas que acabou prejudicando a gente, sabe? Porque hoje, por exemplo, você contratar, antigamente, eu não sei se tu vai concordar comigo aí, há uns 5 anos, eu vou voltar lá atrás de novo. Você contratava um engenheiro fichado, pô, você tinha que fichar o cara. Hoje já não se contrata mais, você contrata o cara pelo CNPJ, né? O cara já não tem mais aquele direito mais, né? O cara já corre. Então, algumas empresas estão correndo atrás disso. Hoje, nós temos um orçamento, eu, por exemplo, aqui na cidade, para ser verdade, para bem ser verdade para você, eu fiz um serviço aqui na Precon, aqui na cidade, porque eles foram obrigados a fazer comigo questão de nota, uma nota acima de um valor lá que a empresa não aceitava o micro e pequeno empreendedor, mas o resto da galera aqui te pede, eu acho que eu dei uns 3 ou 4 orçamentos aqui que eu já desisti daqui já, sabe? Porque os valores da gente são totalmente diferentes, né? Questão de garantia. Porque esse pequeno empresário igual na cidade, a gente para crescer aqui, pô, eu tenho empresa, se eu somar da outra que eu vendi para essa, eu tenho empresa há 18 anos, mais ou menos. Você entendeu? Até uma vergonha eu falar que na minha cidade eu não fiz serviço, entendeu? Mas as proporções da gente trabalhar aqui, não tem como. Você ossa o serviço, você dá 10 mil, o cara chega lá e faz por 2, pô. Não sei como. É uma questão de conscientização, né? Os empresários, na verdade, eles não é obrigado, né, a contratar uma empresa para fazer aquele serviço, não tem... o Habits, por exemplo, eu mexo com um negócio de incêndio aqui na cidade. Os próprios engenheiros aqui da Habits, dá tudo, dá na mão do dono da empresa, tudo, então eles não precisam de um terceirizado para dar garantia de serviço, eles contratam um rapaz ali, que vai lá e monta para eles, dá um mês de garantia que eles nem ligam aqui lá para testar, que eu já acompanhei alguns aqui que teve problema, entendeu? E a gente tem, por exemplo, devido ao preço da gente, tem que dar no mínimo 6 meses a 1 ano de garantia no serviço que a gente faz. Então isso dificulta muito, sabe? Sim. Aí é onde entra a questão do mercado. Como eu falei, é muito inchado de empresas, realmente, e aí cada um só está pensando em si mesmo. Às vezes, questão da próprio ramo ali, atividade, o cara só quer saber de derrubar a concorrência, jogar sujo. E aí... Ele não vê a segurança dele, ele não vê, o empresário não vê a própria segurança dele, a garantia, né? Com cada que pode sofrer um acidente. É o futuro do segmento. Exatamente. É uma questão que ela é complexa. E aí, igual você já deve estar cansado de saber, não existe fórmula milagrosa. Por mais que você fale assim, poxa, eu vou fazer uma promoção queima aqui e tal, rachar de vender, não tem como, porque você não tem como zerar seus custos, você não tem como baixar sua margem e depois o custo vem estourando e você tem prejuízo. Às vezes você trabalha com a margem apertadinha e aí quase não dá para poder suprir os custos. Então, eu comentei com você a respeito de uma obra em Cristalina, né? Eu falei, até que eu perdi a reunião que eu tinha com vocês aqui, né? Você tem uma ideia, eu acabei de perder a obra com um valor expressivo de 30% abaixo do meu valor da obra de 3 anos. Uma obra de 3 anos, o cara deu 30% abaixo do meu valor, só para você ter ideia. Então, assim, sei lá, o cara quando me ligou, falou, o cara deu um valor que está 30% abaixo do seu valor. Ele foi, chefe, mantenha-se a amizade, o companheirismo aí, espero participar de uma próxima concorrência, que eu não dou conta. Eu não sei como é que o cara vai dar conta, ainda mais com tudo oscilando igual tá agora. Pô, você vê agora, a gasolina acabou de subir, velho, de ontem para hoje aqui, fudeu com nós. A gasolina tá 6 contos. Como é que você dá um orçamento para 3 anos, o cara te cobra com 30%?
É louco, né? Como é que esse cara vai conseguir segurar o custo aí para manutenção de uma. Eu tô curioso. Sinceramente, eu falei pro meu chefe, eu tô curioso, viu? Pois é. Pessoal, vamos lá então. Igual eu falei para vocês, passando aqui nos próximos slides, a gente vai ver alguns detalhes que eu coloquei aqui adicionais para a gente focar nessa ideia aí. Como que a gente faz para poder pensar um pouco fora da caixa? Eu falei, qual o indicador que eu preciso acompanhar então da minha empresa? Aí onde você vai analisar e entender onde que está o gargalo. O gargalo está na venda, o gargalo está na compra, o gargalo está no meu processo interno, no marketing. Qualquer área dá para você fazer uma análise, extrair algum indicador e acompanhar para você tentar melhorar. Mas beleza, quando a gente fala indicador é muita teoria. Na prática, às vezes você pode colocar ali um caderno de anotações básico mesmo, uma planilha que você tem, histórico, máquina de cartão de crédito. Então, na prática mesmo, é ação, que é isso que a gente sempre emprega dentro das empresas, né? Mas aí, uma ação que ela é pensada e planejada de forma estratégica. Tranquilo até aí? Vamos lá. Passando aqui adiante, a gente tem os KPIs. Eu coloquei aqui só como um adicional, depois eu vou mandar esse slide lá no. Na verdade, eu já tenho aqui lá no grupo. Vocês podem dar uma olhadinha lá, tem um material em PDF, né? Às vezes ele fica até mais legível para vocês. Vocês conseguem visualizar direitinho, né? Existem vários tipos de indicadores. Então, tem, por exemplo, indicador de lucratividade, relação entre a produção e os recursos utilizados para isso, indicador de turnover, só muda o nome. Às vezes você vê um nome complicado, você acha que é coisa complicada. Na verdade, o turnover é calculado com base no tempo médio de permanência de um empregado na empresa. Então, o empregado ele fica quanto tempo na empresa? 1 mês, 2 meses, 3 meses? Outro indicador importante, taxa de conversão, número de vendas. Por exemplo, quantas pessoas entram na sua empresa e só olham o produto e não compram? Ou todas as pessoas que vão lá, elas já compram? Ou mandam mensagem, quantas pessoas mandam mensagem, perguntam o preço e não fecham? Aí é onde você identifica a taxa de conversão. E aí você pode entender o que está acontecendo em cada situação e em cima disso você pode bolar estratégias para melhorar. Mas aí, calma pessoal, tem que ter um planejamento, mas tem que ter a ação. Não adianta você analisar que você está com uma taxa de conversão baixa, pessoas estão indo na minha loja, perguntam o preço e vai embora sem comprar. Aí sim você tem uma ação ali, você fala, poxa, mas então é o preço que está caro? Às vezes o atendimento, a abordagem, no caso da agropecuária, a pessoa vai lá procurar uma ração, por exemplo. Aí vamos entender que o preço às vezes está um pouco mais elevado que o valor de mercado. Mas aí dependendo da forma como o funcionário da empresa ele abordou, ele foi lá receber a pessoa, como foi esse processo aí? Ele falou das qualidades do produto, da qualidade que o diferencial que a empresa pode oferecer para ele na venda daquele produto. Então, às vezes são esses tipos de detalhes que fazem a diferença. E é uma ação que você pode analisar e trabalhar em cima desse detalhe para você ter esse resultado. Só um panorama geral para vocês pegarem essa ideia aí, beleza? Eu tenho que entender a importância desses indicadores. E aí você vira e fala para mim, Diego, mas eu tenho um problema na minha empresa e como é que eu vou chegar na causa raiz desse problema? Tem uma técnica que a gente utiliza muito em consultoria, que é a técnica dos 5 porquês. Existem várias outras técnicas, mas essa daí é uma clássica que a gente costuma utilizar e ela tem uma efetividade real. Tem uma situação aqui que ela, só um exemplo, né? O produto não chegou no prazo combinado com o cliente. Aí faz o primeiro porquê. Mas por quê? Porque eu tenho que dizer planejamento detalhado das ações a serem feitas. Então, foi se fazendo uma série de perguntas, por quê, até você chegar no resultado final. Então, geralmente, o quinto porquê, ele
já meio que vai te dizer a causa do problema. Que no caso, porque não houve um planejamento das ações, então se você fizer o planejamento das ações, você vai vir eliminando essa escada aí de situações, né? E aí você vai resolver o problema, que no caso aí era a insatisfação do cliente, né? E aí você consegue descobrir a causa do problema e resolver ele efetivamente. No caso, matar a raiz do problema. Sempre é essa a ideia quando a gente vai tentar analisar qualquer situação. Você fala para mim assim, às vezes eu não consigo fazer o marketing da minha empresa, a concorrência está com valores muito desleais, aí a gente vai analisar, mas aí questão de impostos, eles não estão pagando imposto, mas, poxa, se uma empresa você tem essa obrigatoriedade, o que você pode fazer para poder barrar isso? Você não consegue encontrar fornecedores que vendem mais baratos? Não, então, o que você pode fazer? Tentar destacar o diferencial, produto que você vende, ele é similar ao dos outros? Sim, mas o que você tem de diferente? Você tem um atendimento de destaque, você tem uma divulgação que ela pode ser um pouco mais atrativa, para você atingir um número maior de pessoas, porque aquelas pessoas que estão ali no dia a dia, às vezes chegando na sua empresa, as pessoas que muitas vezes já estão ali na rotina, já conhecem o preço de mercado, e às vezes quando você chega num cliente novo, um cliente diferente, às vezes esse cliente está comprando de outra loja que vende com valores maiores, e o seu já pode ser abaixo um pouquinho. Então existe essa oscilação quando você está num segmento que tem vários tipos de loja. Então, essa questão de você abranger uma quantidade maior de clientes também pode ser uma saída. Aí você vira e fala para mim assim, mas é viável? Como que eu faço para poder transformar isso em uma situação real? Fazer chegar mais clientes, né? Aí é onde a gente entra nos indicadores. Divulgação, quais são as ações de divulgação? Melhorar as estratégias, melhorar a forma como eu mostro o meu produto, melhorar o atendimento. Então, você pensando na situação da agropecuária, né, um exemplo. Então, é onde a gente vai analisando as situações com um pouco de calma, um pouco de paciência, para poder tentar achar a saída. E aí, registrar isso e colocar em prática, criar um plano que seja prático mesmo, né? Beleza, tranquilo até aí? Tá, sossegado. Só para poder fechar essa parte aqui dos indicadores, a gente fala, essa frase aqui, repete essa frase do Peter Drucker, o que pode ser medido pode ser melhorado. Então, a ideia do indicador é justamente isso. Se você tem informação, hoje você consegue ter um subsídio ali bacana para você trabalhar. Seguindo aqui com o slide, eu coloquei esse método aqui como uma curiosidade adicional. Ele foge um pouquinho da ideia dos indicadores, né? Mas ele é uma curiosidade, que é uma forma de pensar. Esse método effectuation é um estudo que foi feito, e o pessoal chegou nesse método, né, no consolidado. O pessoal reuniu várias informações, várias pesquisas, e a base central dessa pesquisa aqui foi justamente empresários de sucesso. O que empresas de sucesso fazem para poder tomar boas decisões? Então, quando tinha empresas lá empresas que às vezes tomavam decisões ruins, eles não analisavam, só empresas de sucesso. Então, eles chegaram nessa metodologia aí. O que é esse método effectuation? É só uma forma de pensar, uma forma de como você pode agir, nesse caso específico aqui do exemplo que eu estou mostrando, como que você vai agir em uma determinada situação. Geralmente, uma situação de urgência, como que você vai tomar uma boa decisão dentro da empresa. Comece com aquilo que você tem na mão, concentre-se em controlar os riscos, conecte-se com quem se importa, extraia o melhor do pior, ou seja, a forma como você enxerga uma situação, e controle o futuro. No caso, ele coloca lá, a última, pilote do avião, né? Só estamos fazendo um detalhamento rápido aqui, para a gente não demorar muito nesse método, né? Mas eu acho importante demais vocês terem essa ideia e essa noção aí. Hoje em
dia, principalmente o programa do Área, a gente preza sempre por poder levar para vocês ações que não envolvam custos. Porque não adianta chegar e falar assim, Milton, você contrata uma empresa de marketing R$ 1.000 por mês, que isso vai resolver o problema do marketing seu. Pode ser uma solução? Sim, talvez. Aí é onde a gente vai analisar. Às vezes a capacidade financeira da empresa não está com porte para isso. Então, o que cabe a gente fazer hoje? Às vezes a empresa está com uma maturidade baixa ainda no marketing. O que caberia? O que seria viável? Começar com o que você tem na mão. Você tem o WhatsApp, você tem o Instagram. Mas tem pouca experiência em trabalhar com isso. Você conhece alguém que sabe trabalhar com isso, que pode te ajudar a gastar ali 15 minutinhos por dia para fazer isso? Às vezes até um próprio funcionário seu tem um pouco de habilidade. Então aí é onde você vai analisando e conseguindo chegar em certos tipos de tomada de decisão que são efetivas dentro da empresa e você consegue tomar decisões boas. A verdade é que elas, além de ser efetiva, ela é boa para a saúde da empresa. Porque às vezes eu falo assim, contrato a empresa é a melhor opção, vai ser show de bola. Mas na situação sua hoje, pode ser que não seja saudável, né? Então esse método, ele vem com essa linha de raciocínio. Primeiro passo, identificar o que você tem hoje. O que você tem hoje para poder trabalhar? O que eu posso ganhar e o que eu posso perder diante dessa situação aqui? E às vezes, quem que está nesse meio meu aqui, quem está próximo, que eu conheço, que pode me ajudar a resolver esse problema? Nesse problema aqui, muitas vezes a gente está olhando para uma situação, você só vê isso como um problema. E isso é realmente uma questão natural do ser humano. Às vezes você fica tão focado ali que você não consegue sair dentro da caixa que você está ali, mas você está preso ali na rotina operacional da empresa, né? Você não consegue focar, às vezes, no que vai ser uma situação que importa de verdade. Então, extrai o melhor do pior. Você tenta analisar uma situação ruim de uma forma diferente. E controle o futuro. Além de você tomar uma decisão, você tem que acompanhar para ver se realmente a decisão vai fazer, ela está fazendo efeito, se precisa de ajuste, o que pode ser feito para melhorar, e aí você repete o ciclo, né? E vai sempre dando continuidade aí. Só uma descrição aqui, Effectuation é um método de pensar e tomar decisões partindo do pressuposto que você, empreendedor, cria o seu próprio futuro ao fazer as coisas acontecerem. Se você não tem poderes de previsão do futuro, então só pode lidar com os recursos que tem em mãos, e a lógica do Effectuation utiliza exatamente esses recursos. Tem uma tabelinha aqui, igual eu falei para vocês, vai ter você já tem esse slide no YouTube, né? Só para fechar essa ideia aqui, uma decisão razoável para um problema bem definido é melhor que uma solução excelente para o problema errado. Então, muitas vezes a gente está com foco aqui na nossa frente, você está, poxa, eu tenho que fazer isso, tenho que resolver isso. Na verdade, a raiz do problema pode ser outra. Então, por isso que esse formato de análise, formato de pensamento, é importante na hora de você entender o que é um problema dentro da sua empresa. Por isso que a gente foca em problema, para fazer esse despertar do empresário, na hora que ele olhar, poxa, isso aqui é um problema de verdade, o que dava para a gente fazer de diferente? Entendeu? Então, a ideia do ALI, em geral, não é só fazer, chegar e falar assim, toma uma solução, resolveu o seu problema. Tchau. A ideia é deixar esse conhecimento para que o empresário ele consiga ir se desenvolvendo no futuro. Entendeu? A ideia é justamente essa. Tem um estudo que eu li esses dias, que o pessoal fez. É uma coisa bem simples, mas que realça exatamente essa situação que eu estou querendo explicar agora. O pessoal foi fazer um teste lá com um grupo de pessoas, umas 30 pessoas, e aí colocaram essas 30 pessoas para assistir uma partida de basquete, numa televisão mesmo, né? E aí tinham dois times, time de camiseta, times de roupas brancas, né? E time de roupas pretas.
Aí eles colocaram uma missão, falou para todo mundo, ó, falou, a missão de vocês é assistir essa partida e contar quantos passes vai dar o time de roupa preta. Contar todos os passes que o time de roupa preta vai dar e trazer essa conta no final. Essa aí era a missão do grupo de 30 pessoas. Beleza. Aí começou a partida, rolou um tempo normal, a partida normal. E o pessoal concentrado ali em contar os passes. E eles colocaram uma pegadinha no meio da partida, né? Colocaram uma pessoa, uma mulher, para poder entrar na quadra vestida com uma roupa de macaco. E ela entrou lá, ficou 9 segundos no meio da quadra e saiu. E aí o pessoal continuou contando os passes lá. Quando chegou no final do experimento, eles fizeram umas perguntas para esse pessoal se eles viram alguma coisa de diferente na partida. E como a maioria estava tão concentrada em focar lá na contagem dos passes, eles não perceberam que teve uma situação extraordinária ali na frente deles, que era a mulher entrando com o robô de macaco. Então 70% respondeu que não viu nada. Uns 10% disse que viram alguma coisa e 20% viu efetivamente um macaco. Então você vê que é um percentual muito baixo, né? Então a ideia que eu quero passar é porque muitas vezes a gente está dentro da empresa, você está focado na rotina do dia a dia, que às vezes você deixa passar, por exemplo, uma baita situação que vai te trazer um impacto grande ali no desenvolvimento da empresa geral, né? Só para fechar essa parte aqui dos indicadores, tem um exercíciozinho bem rápido, esse aqui eu já fiz até com o pessoal do presencial lá, que é o exercício de nação na África. Eu acho que depois eu vou mandar ele lá por escrito também lá no grupo, só para poder chamar a atenção da galera, mas aí é bem simples. Você foi visitar você foi fazer um tratado lá de alguma situação lá num país da África e você ia tratar diretamente com o rei. Quando você chegou lá na sala do rei, o rei teve que sair para poder resolver um assunto e você ficou aguardando lá na sala principal do rei, né? E aí você deu uma volta assim e no lado de fora da sala tinha um pé de tâmaras muito lindas. E aí você foi lá e colheu uma dessas tâmaras e comeu. Só que era uma lei do país que é estritamente proibido pegar as tâmaras da sala do rei. E você cometeu esse crime. E por isso você foi condenado à prisão de 50 anos. Só que essa prisão, ela é de segurança máxima. Ela tem um segredo. Essa prisão ela tem 4 portas abertas e cada uma dessas portas tem um quarto que esconde uma ameaça muito grande. Só que aí, se você conseguir passar por qualquer um desses quartos e atravessar eles sem nenhum tipo de dano irreparável, você consegue ter a sua liberdade instantaneamente. Só atravessar o quarto. Mas aí qual é o segredo que você me pergunta? O que tem de especial dentro desses quartos? No primeiro quarto tem lá um conjunto de cobras muito venenosas. No segundo quarto tem um conjunto de leões famintos. No terceiro quarto tem uma lupa gigante que ela que ela reflete os raios do sol. Tudo que passa lá é incinerado instantaneamente. E tem um último quarto que tem uma tribo de canibais perigosíssimos, né? Então, qualquer um desses quartos que você for atravessar, você corre um sério risco de vida, né? Na verdade, todos eles você corre um grande risco de vida, né? Aí a ideia é você justamente pensar para poder descobrir qual seria a lógica por trás desse exercício você faria para poder sair sem nenhum dano. Essa aí eu não vou pedir para você fazer agora não, Nilton, mas depois eu vou mandar a enquetezinha lá no grupo. Depois você já pode ir pensando aí para ver se você descobre. Só para você entender como que às vezes a lógica da nossa mente funciona
nesse sentido que eu estou falando, principalmente de análise. Quando a gente se depara com um problema, às vezes você não consegue enxergar saída, entendeu? Às vezes você fala, poxa, a concorrência está botando pesado aqui na minha loja, não consigo bater o preço deles. Mas aí, será que o problema real é esse mesmo? Será que às vezes não tem alguma coisa por trás ali que eu posso fazer de diferente? E o objetivo do Sebrae, do programa do ALI mesmo em si, é despertar esse incômodo dentro da empresa, do empresário, da empresária, para poder trabalhar essa forma de raciocínio. E é justamente assim que as ideias surgem e as empresas vão se desenvolvendo, né? Isso é natural e é muito comum acontecer mesmo. E é real mesmo. Só esse último slide aqui, a execução sem controle do planejamento é como um barco à deriva no oceano. Não adianta nada você ter uma ação, você ter uma ideia bacana, se você não colocar ela em prática, realmente acompanhar esse planejamento, né? Dessa parte aqui, passou um pouco rápido, mas deu para poder entender, ficou tranquilo, Newton? Conseguiu pegar essa ideia? Eu consegui, sim. Depois A eu ideia é vou muito... exercícios lá no grupo também para ajudar. Beleza? Eu vou só encerrar a videochamada aqui, deixa eu ver. Eu acho que ela vai cair daqui uns minutinhos, mas acho que dá para passar. Eu só pausar aqui. O que acontece? A gente encerra agora a etapa 3. A etapa 3 é justamente sobre indicadores. A gente entendeu o que é um indicador de produtividade. Esse indicador vai ser o que a gente vai utilizar para poder fazer a mensuração inicial do ALI. E depois, quando finalizar o programa, lá em meados de junho, a gente conta 3 meses e lá para outubro a gente retorna para poder fazer outra mensuração dessa aí, para poder entender se a empresa melhorou efetivamente ou não. Beleza?